Olá, seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa. É muito bom estar aqui com vocês para mais um programa de entrevistas, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. O Começo de Conversa é transmitido por 3 emissoras, Supercanal TV, o NEC TV e TV Sistec. Ele também pode ser acompanhado pelas redes sociais. Você acredita em vocação? A frase "escolha um trabalho que você ame e nunca terá que trabalhar" faz sentido para você? Em 2017, um pesquisador e escritor brasileiro entrevistou profissionais de 21 estados brasileiros e descobriu que 40% das pessoas estavam infelizes com o trabalho. Os motivos são vários: não se identificar com o que faz, falta de reconhecimento, excesso de tarefas e problemas de relacionamento. Especialistas recomendam o autoconhecimento como uma das principais maneiras de corrigir isso. E esse foi o caminho escolhido pela empresária e professora que hoje está no Começo de Conversa. Nascida em Santa Bárbara do Leste, mudou-se para Caratinga aos 7 anos de idade. Seus pais, Eulália de Melo Teixeira e Francisco José Teixeira, o Chico Eloy, tiveram 8 filhos e um deles é o artista Paulinho Pou. Ela se formou em administração, trabalhou por muitos anos na área, mas resolveu parar e rever seus sonhos. Então decidiu dar aulas de corte e costura e atualmente se considera uma pessoa realizada. Quer saber de quem nós estamos falando e quem vamos receber aqui hoje no programa? Não saia daí, daqui a pouco nós voltamos já. Olá, estamos iniciando mais um Começo de Conversa aqui pela Supercanal TV, TV Sistec e o NEC TV. Vamos agora ao quadro Você na Tela, do Começo de Conversa. Meu nome é Mariana, eu sou economista formada pela UNEC, gosto muito do programa Começo de Conversa com o professor Eugênio. Gostaria de mandar um abraço para todos e para todas as equipes de produção. Os nossos agradecimentos, nosso grande abraço a Mariana do Amaral, ela que é economista e é operadora de telemarketing. Você também pode aparecer aqui no Começo de Conversa. Envie os seus comentários, a sua sugestão, grave um vídeo e envie através do WhatsApp 033 98899 2831. Eu vou repetir o número para você. 033 98899 2831. Às vezes a nossa felicidade está mais perto e mais clara do que se imagina. Hoje eu vou conversar com alguém que resolveu redirecionar a vida profissional e assumir aquilo que sempre gostou de fazer, costurar. Estou falando de Marcinéia Aparecida Teixeira. A Marcinéia Teixeira, seja muito bem-vinda, querida. Obrigada, Eugênio. Muito bom recebê-la aqui no Começo de Conversa. Obrigada, tudo prazer bem? É meu. Tudo bem. Aluna do curso de administração da UNEC. É. Formou em administração da UNEC. Formei em administração em 2000. Em 2000. Uhum. Muito bom. Nascida em Santa Bárbara do Leste. Nasci em Santa Bárbara do Leste. Ficou lá até com que idade? Até 7 anos. Viveu lá até os 7 anos. Vivi até os 7 anos. Então você morou lá em Santa Bárbara, você ainda é jovem, mas como Santa Bárbara é uma cidade jovem, né? Uhum. Quando você saiu de lá ainda tinha aquele morro na frente da cidade, assim, que você passava no Rio Bahia. É. Tinha um morro ali que cobria a igreja, cobria a cidade. Exatamente. É. Também não era cidade ainda, era né? distrito de Era Caratinga. distrito de Caratinga. Ficou uma cidade muito bonita, né, Santa Bárbara? É, ficou. Agora está bem desenvolvida, né? Muito bacana. E aí veio para Caratinga com 7 anos, os pais vieram para cá? É, meus pais vieram, primeiro meus 2 irmãos mais velhos vieram e depois acabou que, né, eles fizeram força para o meu pai vir para cá e veio com a filharada toda, né? Que os 8, outros né? eram... Uhum. São 8? Nós éramos 8. Uhum. É. Uma família boa, né? Eu também sou da família de 8 irmãos. É bom porque tem muita história para contar, não tem? Tem muita história, muito sobrinho. A última coisa que a gente reclama é de solidão, não é? É mais possível reclamar de casa cheia. De casa cheia. Eu imagino lá, vocês são quantos, na sua casa, quantos homens, quantas meninas? Nós somos 5 mulheres. 5 mulheres. Então eu imagino que dormia assim, pelo menos umas 4 dormiam no mesmo quarto. Né? Porque... Na verdade era assim, todas as meninas no quarto e os meninos no outro. Minha família é assim, só que na minha casa é o inverso. Nós eram 2 meninas, são 2 meninas e 6 rapazes. Então eram 6 homens brigando, minha filha. No quarto você tem uma vida boa, né? Uma vida boa. Na minha casa, graças a Deus, a gente sempre foi muito harmonioso, assim, porque as minhas irmãs mais velhas tinham maior diferença, né, de idade. E elas acabavam cuidando da gente, de mim, do Paulinho e da minha irmã Marilene. Aí eles cuidavam mais da gente, briguinha era só de criança mesmo, né? Eu estou vendo aqui que você mudou, de repente, você mudou de área, né? Nas suas atividades. Você foi para o corte e costura. E não deve ter sido à toa. Você certamente sempre gostou de costurar isso?
Na verdade, eu sempre costurei com a minha irmã, né? É Desde mesmo? criança. É. Aham. A minha irmã Marlúcia, ela começou a costurar muito jovem. Ela aprendeu com a minha tia, então, ou seja, a minha família é uma família de gente que costura, né? Tinha tio alfaiate e a minha tia que ensinou para minha irmã o corte mesmo, como que devia fazer as melhores camisas, os melhores cortes. E então, desde sempre, eu fiquei perto dela, sentada, ela ia costurando e eu no chão fazendo roupinha de boneca. É. Aham, então, assim, máquina nunca foi problema para mim, nem agulha. Mas aos 17 anos que eu comecei a costurar mesmo, assim, com ela. Com ela, aprender mesmo. Aprender mesmo. Nós falaremos ainda com calma sobre esse trabalho seu de ensinar a costurar. Eu estou vendo aqui um material aqui na mesa. O que é isso aqui, Marcinei? Esse material aqui... Isso é um molde? Não, isso na verdade chama esquadro. Esquadro? É um esquadro normal. Esse é um esquadro, assim, ele é mais adaptado para costura por causa dos cortes, né? Essas linhas aqui são para fazer cava, gola e ganchos de calça ou gavião, como a pessoa Pois é, mas gosta porque de isso é um chamar. tamanho padrão? Esse aqui é um tamanho que dá uma base para fazer as cavas. Porque cada pessoa tem uma medida, né? Pois é, isso então, eu queria perguntar. A pessoa, por exemplo, que tem um peso de 40 quilos, a outra tem de 100 quilos. Então, e aí o que acontece? Existem vários modelos de régua. Eu adaptei para usar essa régua aqui, esse esquadro, porque eu aprendi a costurar com um muito parecido com esse. Com esse aqui? Com esse aqui. E aí o que eu achei no mercado por um preço acessível foi esse esquadro. Então eu adaptei esse para as aulas. Só que com o passar do tempo, fui ensinando e vendo algumas dificuldades de algumas alunas em colocar isso aqui dentro de todos os tamanhos, porque tem, igual você está dizendo, pessoas que são pequenininhas e mulheres maiores, cavas maiores. E aí eu adaptei para esse esquadro aqui, que esse aqui já é um corte que eu fiz, que essa linha aqui atende a vários tamanhos de cava. Ou seja, se essa daqui era uma cavinha pequena, entendi, essa daqui já chega maior. Então ela atende a todos os tamanhos de cava. Tá, esse formato aqui, isso não significa nada não? Esse significa. Esse formato aqui é para fazer a cava da manga. Quando a gente faz uma manga para pregar na camisa, a gente tem que fazer uma curva perfeita da manga. Muito bem. Então, essa parte aqui foi feita para fazer a curva da manga. E essa daqui faz a curva do quadril. Do quadril. Do quadril. Fica meio arredondado aqui, que é da cintura ao quadril. Muito bem. Para fazer uma calça de homem, por exemplo, usa esse... Isso na aqui verdade, é utilizar, assim, não é outro, já é outro equipamento. Os alfaiates usam um esquadro um pouco diferente. Mas nós, costureiras, também fazemos calça para homem, né? Só que o estilo de costureira é diferente de alfaiate. Quem olha e que não tem aquele olhar assim de conhecer muito uma peça, nunca vai saber a diferença, porque o corte fica bom também. Aí pode usar esse. Porque o método, ele é muito, muito interessante. Ele tem uma maneira de... Ele tem uma escala, um nome que a gente dá a uma proporcionalidade que chama escala. Essa escala ela vai variar de acordo com qualquer medida. Por exemplo, você vai ter uma medida, vai ter uma escala correspondente. Se a minha medida for outra, é outra escala. Então, a gente vai trabalhar com escalas de 4, por exemplo, de adulto, até escala 7. E essa escala, então, essa medida que você está falando é uma medida personalizada do usuário. Uhum. Nós não estamos falando do cara que usa calça 42, 44. Essa é a medida mesmo, aquela fita métrica que você mede ali. O tamanho da cintura, o tamanho do ombro, aquilo tudo. Uhum. Porque, na verdade, o que eu acredito, assim, que o interessante de fazer uma roupa é fazer a roupa para aquele corpo. Porque quando você compra uma calça 42... Por exemplo, a pessoa compra uma calça 40 e ela é 40 mais. Cada pessoa tem um corpo. Mesmo ela sendo 40, ela vai ter uma diferença. Um vai ser, o corpo é mais comprido, outra perna é mais comprida. E aí, quando você tira a medida, você tira a medida da pessoa. E você usa a escala que cada pessoa vai trazer na sua medida e vai fazer a peça o mais próximo possível. É o que a gente percebe na compra da roupa já industrializada, né? Você chega lá e fala, quero uma calça, qual é o seu número? 42. Às vezes é 42, às vezes é 40, porque depende de cada marca, isso não é uma variação. Mas o certo é que às vezes uma calça, por exemplo,
pega uma 40, ela serve certinho, não precisa nem dar bainha. Aham. A outra já sobra um pedaço de pano que você tem que pegar lá e mandar para o alfaiate poder fazer, ou a costureira né? poder fazer. Então, essa parte também da reforma ou do conserto também é interessante, porque a pessoa geralmente vai comprar uma roupa e muito raramente ela vai cair perfeitamente. Por exemplo, se você comprar uma camisa e ela for toda boa para você no ombro, na manga, ela pode ser um pouco mais comprida. E aí você fala assim, eu não gosto dessa camisa comprida. Tem que levar numa pessoa para ajustar. E esse ajuste é que é interessante, porque dá a personalidade na roupa. E é sobre isso que eu acho legal explicar para as minhas alunas, que assim, o corte e costura, ele tem um método, um modelo que é padrão. E aí vai dar uma prova. Por quê? Sempre uma pessoa vai ter, mesmo a gente tirando a medida da cintura, do busto, ela vai ter uma curvinha que esse esquadro aqui não vai condizer com aquela curva. Então, por exemplo, se esse aqui a gente põe a cintura e aí depois na hora que o quadril dela às vezes faz uma curvinha um pouco diferente, é a costureira que tem que ter essa percepção. Então o corte e costura, ele serve para isso, para a pessoa aprender esses mínimos detalhes, para quando você olhar para uma pessoa e olhar para a roupa dela, tá aquela harmonia, você vê que tá bonito, não tá uma coisa assim desarrumada. E a costureira, o alfaiate, a costureira, te dá sempre essa opção de ir você fazendo os ajustes também, né? Porque você faz a roupa, experimenta, vamos dar aquela ajustada aqui. Antigamente o pessoal fazia quase com vestido no corpo da pessoa, né? Ia fazendo aqueles detalhes. Nosso primeiro bloco está acabando, o tempo passa muito rápido, né? Mas eu quero voltar no segundo bloco, já falando, pegando a deixa dessa nossa conversa no primeiro bloco, sobre a questão dessa atividade de corte e costura. Quer dizer, é uma atividade que está ganhando força novamente, porque ela não estava com a tendência, não existia uma tendência aí de desaparecimento com a questão da roupa pronta, quer dizer, de você encontrar isso tudo pronto já nas grandes lojas, nos magazines, e você acredita que é uma profissão que esteja ganhando força novamente? Você vai responder logo depois do intervalo, você não sai daí. A conversa está muito boa, nós estamos recebendo hoje aqui Marcinéia Teixeira, ela que é costureira, administradora e professora de corte e costura. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Em 2013, uma psicóloga e escritora norte-americana disse que a maioria das pessoas morre sem ter encontrado um propósito de vida. Isso porque, segundo ela, vivemos de fora para dentro, atendendo às normas e padrões em busca de aprovação na sociedade. Por isso, ouvir a si mesmo pode ser revolucionário. A administradora Marcinéia Teixeira passou por essa reflexão e hoje se considera no caminho certo. É muito interessante isso. E antes até de eu fechar nesse ponto com você, porque eu quero falar sobre isso mesmo, da pessoa que larga o curso de administração, mas aproveita tudo que aprendeu lá para poder achar um novo rumo, essa coragem, né, de empreender. Eu queria voltar na pergunta que eu deixei no final do primeiro bloco. Quer dizer, você acha que corte e costura é uma atividade que estava em extinção, está voltando ou não? Sempre foi assim mesmo? Eu tenho percebido, por exemplo, menos alfaiates na rua, menos costureiras à disposição. Como é que você enxerga esse mercado aí? Na verdade, estava mesmo. As pessoas sempre reclamavam que não encontravam costureira. Por causa disso, da oferta muito grande de produtos, né, de roupas, inclusive roupas importadas. Então, as costureiras foram sumindo, porque não tinha muito serviço mais para elas. Agora, duas coisas que eu observei depois que eu comecei a ensinar o corte e costura, é que além dessa falta que as pessoas reclamavam e as que vêm aprender o corte e costura comigo falam assim, eu quero costurar para mim, porque a gente não acha costureira e eu quero fazer uma roupa que eu tenho vontade de usar ou que eu não acho que serve no meu corpo. A outra coisa que eu acho, eu acredito que seja assim, até um ciclo natural da vida, porque as mulheres saíram muito de casa para trabalhar fora. E com isso, ela afastou um pouco da vida familiar, da coisa que é mais feminino mesmo, que é estar em casa, cuidar da família e ter aquele cuidado com as coisas da casa. E aí, essa tendência agora da mulher desacelerar no mercado de trabalho e ter um foco mais para ela própria, para atividades que ela queira fazer, por exemplo, cuidar mais de si, do corpo, da mente.
E aí, sim, aprender a costurar. Vale pregar um botão, arear uma panela. Então, são coisas que as mulheres, na minha geração, não faziam. Por exemplo, na minha época, eu e as minhas colegas, nós fomos criadas para estudar e trabalhar fora. A sua mãe é que fazia isso. Né? Sua mãe, sua avó, a minha elas mãe, minha que avó, faziam elas isso. faziam isso. Elas eram donas de casa. E realmente, quer dizer, essa liberdade, vamos chamar assim, feminina, essa conquista da mulher no mercado de trabalho, ela não tem necessariamente que tirar a mulher de todas as atividades de casa, como também não tem que tirar o homem. Quer dizer, tem coisas como aparar uma grama, né? Ajudar a mulher a arrumar a casa, que a minha geração fez, a sua não, mas a minha fez, e que hoje estão voltando a fazer. Estão voltando. Eu vejo hoje, por exemplo, minhas filhas com meus genros, tem toda uma parceria dentro de casa, os dois trabalham fora e os dois ajudam a cuidar da casa, então assim, é um negócio bem legal mesmo. Bem legal. Então isso é que eu acho interessante, essa desaceleração de só estar fora de casa. E costurar eu acho assim, que para a família, para os filhos, para o marido e até para as mães também que veem as filhas, porque eu tenho muita aluna novinha, assim, que está muito longe de casar, para as mães, uma satisfação, porque é um momento ali que a pessoa dedica a ela, a família, fazendo uma coisa para casa. Muitas entraram lá para fazer coisas assim, que são coisinhas de casa, fofurices que elas falam, assim. Então é interessante isso, esse retorno da mulher para o lar, e aí o corte e costura apareceu. Então, também, apesar de eu ter buscado essa mudança de vida para eu estar fazendo uma coisa que me realizasse mesmo, eu sempre pensei assim, gente, eu quero fazer alguma coisa que faça diferença. E aí eu pensei, eu quero ser professora, porque um dia eles vão lembrar de mim. A Marciné foi minha professora. E aí eu comecei a pensar nisso. E uma pessoa chegou perto de mim na rua e falou, Marciné, você costura tão bem, por que você não ensina a costurar? E aí depois outra pessoa me perguntou. E eu comecei a trabalhar isso na minha cabeça e hoje eu acho a coisa mais gostosa do mundo ensinar. Porque as pessoas ficam gratas, sabe? A cada final de aula, ao invés de eu estar cansada, eu estou energizada, porque elas vão embora se despedindo assim, nossa, que aula maravilhosa, obrigada. E isso nossa, isso não tem preço, né? Bacana demais. E você então resolve falar, eu sou administradora, mas vou ter meu próprio negócio e necessariamente não vou trabalhar diretamente com a administração. Você podia estar trabalhando numa empresa, gerenciando, e eu sei da sua história, sei que você foi uma excelente aluna, uma ótima administradora, mas você falou que eu gosto de fazer é costurar, vou trabalhar com isso e dentro disso eu vou aplicar a administração. É mais ou menos assim? Porque na verdade, assim, qualquer coisa que a gente vai fazer, na verdade, eu sempre acho que todas as pessoas deviam fazer administração, né? Porque a vida precisa de ser administrada, né? Independente do que você faz, você tem que administrar tudo, você tem que administrar suas contas, a sua imagem, né? Independente de você trabalhar de uniforme ou de uma roupa qualquer, a sua imagem tem que estar bem sempre. Isso também está ligado à administração, ao marketing pessoal, né? E você continua costurando ainda ou não? Costuro raramente. Assim, costuro para algumas pessoas. Mas você tem esse prazer de costurar ainda? Tenho. Eu tenho prazer principalmente assim, quando é uma coisa muito criativa e diferente, né? Porque quando eu penso assim, ninguém quer fazer aquela roupa, eu quero fazer. Entendi. Então, quando chega a pessoa lá com aquelas ideias que a gente parece que é meio maluca, né? Como encher um vestido de pedra, sei lá, tem um monte de coisa que esse pessoal faz. Chegou para você falou, parece ser dos meus. Exatamente. E também, como eu fiz curso de desenho de moda, e na época que eu fiz, eu costurava com a minha irmã e a gente tinha um ateliê. E eu achei muito interessante fazer um curso de desenho de moda, porque o que eu sentia é que, às vezes, a pessoa trazia um modelo desenhado por algum estilista que, não sei, pode ser que ele não fosse costureiro ou costureira. E era impossível fazer aquela roupa. E eu desenhando era diferente, porque eu sei o que pode ser feito e o que não pode. E, além do mais, a satisfação da pessoa é assim, ela imaginar uma roupa e a roupa ficar como ela imaginou. Quando eu pego uma roupa para desenhar, o interessante é que eu vou desenhar o que eu entendi que a pessoa quer. E na hora que eu desenho o que eu entendi, pode não ser o que ela quer. Entendi. Mas aí a gente começa a trocar ideia no desenho ainda.
Porque se eu faço uma roupa do jeito que eu entendi, a pessoa pode ficar frustrada. Então, esse curso de desenho de moda que eu fiz e que eu até acho interessante no futuro eu aumentar esse leque para o meu corte e costura, que é ensinar a desenhar, eu acho que é um conjunto, ajuda muito para quem quer fazer, para quem quer criar ou quem quer costurar para outras pessoas também. Porque... E tem uma outra questão, né? Dentro disso que você está falando, que eu acho interessante, é que às vezes a pessoa ela se inspira, né, numa roupa de um ator ou de uma atriz e fala, eu quero aquela roupa ali, né? E leva o modelo para você. E às vezes não vai ficar bonita na pessoa, fica bonita lá na Adriana Esteves, no Tiago Lacerda, às vezes não vai ficar bonita no Eugênio ou na Marcinéia, né? E aí você dá esse toque na pessoa, fala, por que a gente não muda aqui? Ou você fala, ela está querendo desse jeito, eu vou fazer desse jeito. Não, quando eu costurava muito mesmo, que eu era costureira mesmo, eu dava esse toque assim, sutilmente, né? Porque as pessoas às vezes não estão preparadas para isso, né? Mas a costureira tem que saber esse detalhe. Porque se ela não fala isso e faz a roupa, quando a pessoa veste, aquilo também não vai satisfazer, né? E a função da costureira, na minha opinião, é satisfazer aquele desejo que a pessoa levou o tecido para sair uma roupa daquele jeito e tem que ficar do jeito que ela sonhou, imaginou, né? É interessante porque aí a costureira acaba tendo que entender um pouco de tudo, né? Até da pessoa, um pouco de arte, né? Porque tem a roupa que você está vendo que aquilo vai me engordar ou vai me deixar mais baixo, porque não tem isso. O tipo de roupa, a cor do tecido. O corte do tecido também. O corte do tecido. E aí o cliente chega, ou a cliente chega e em si você tem coragem de falar isso? Olha, eu acho que não devia usar esse listrado, mas se você quer fazer, nós vamos fazer. Eu, na verdade, assim, eu sempre... Falar eu falo, mas tem gente que quer assim mesmo, né? Então, quando quer, aí pelo menos eu já fiz a minha parte. Mas eu tenho colega costureira que já me falou que não fala. É, né? Vou largar pra lá. Porque, na verdade, às vezes a pessoa não tem essa habilidade, né? De falar desse jeito, mas... Agora, eu quero entrar agora no assunto do curso de corte e costura, nessa ideia da costura itinerante. Nosso segundo bloco está acabando. Corre rápido demais, nós estamos costurando muito aqui, a conversa tá boa, né? A gente vai para um rápido intervalo, você não sai daí, nós estamos conversando aqui com Marcinéia Teixeira, ela que é costureira, professora de corte e costura, é administradora, a conversa está muito boa, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com o terceiro e último bloco. Até lá. Olá, estamos de volta para o terceiro e último bloco do Começo de Conversa. Você que chegou aí vai poder assistir a esse encontro ainda, essa terceira parte, um encontro sensacional com a professora, administradora, costureira Marcinéia Teixeira. Marcinéia, vamos falar sobre esse trabalho seu aí de professora de corte e costura. E aí, primeiro, eu queria fazer logo essa pergunta, porque eu vi o seu esquadro aqui, e um esquadro que você, inclusive, adaptou. Estou vendo aqui catálogo aqui cheio de moldes. Isso é muito difícil de aprender, não? Se a pessoa para virar um alfaiate, um costureiro ou costureira, já tem que estar isso meio no sangue, tem não? Ou eu aprenderia a costurar, por exemplo? Na verdade, assim, nesse período que eu já estou trabalhando com corte e costura, o que eu percebo é assim, para aprender depende só de uma coisa, querer. Querer. Aí tem gente que vai aprender muito rápido e tem umas que vão demorar, outras pessoas vão demorar um pouco mais, dependendo de vários fatores, inclusive o intelectual, né? Mas assim, esse fator intelectual, quem tem o poder, por exemplo, quem tem menos capacidade, aprende também, porque se ele quer muito, ele trabalha nesse sentido. E aí tá tudo muito explicado na apostila e eu vou dando cada detalhe também nas aulas, vou explicando, pedindo para anotar. E aí, se ela seguir sempre porque a gente trabalha com moldes padrão, né? Então, por exemplo, se eu ensinar para a pessoa 4 moldes, por exemplo, de uma blusa, de uma saia, de uma calça e um vestido, depois o resto ela consegue fazer tudo, porque ela aprendeu a fazer aquele básico. E aí eu trabalho sempre em cima disso, para depois passar para as coisas mais difíceis. Mas, ou seja, qualquer pessoa pode aprender, né? Bacana. Eu tenho observado as suas referências
você sempre fala assim, se ela quiser, se ela fizer, se ela aprender. Homem não procura o curso de corte e costura, não? Então, Ele é um curso só para mulher? Até então, só dou aula para mulheres. Mas não é porque eu escolhi isso. É porque eu divulgo de modo geral. Mas só as mulheres que me procuram. Quando eu estou conversando com alguém fala assim, ai, meu marido ia adorar fazer esse curso, porque ele já gosta de pregar botão, ele faz isso. E depois outra pessoa fala assim, encontro com outro homem, ele fala assim, eu tenho a máquina da minha mãe, eu já faço umas coisinhas. Mas na hora Aí eu falo assim, se inscrever mesmo, então ele corre. vamos lá fazer uma aula. Eu aposto que se você for, irão outros homens, porque tá faltando esse medo, Mas assim, você sabe né? o que é? Eu vou te falar, não é só preconceito, não, isso é medo mesmo. Vou te falar de quê? Por exemplo, o homem costura para cozinha. Hoje é normal o homem falar, não, eu cozinho sim. Né? Fala, eu faço cozinho, o almoço no domingo sou eu que faço. Antigamente o homem tinha uma vergonha de falar disso, né? Mas quando ele falou que cozinha, eu vejo minhas filhas lá, né? Eles acabam cozinhando muito, porque aí a mulherada também aproveita, né? A neguinha falou, eu aprender a costurar? Se eu aprendo que a mulher vai me prender na máquina de costura no final de semana, faz um vestido para mim aí. Mas na verdade, assim, costurar é uma coisa tão gostosa. É um prazer tão grande. Eu ia falar sobre costurar. isso, porque é um hobby também, né? É uma coisa que deve tirar o estresse, deve ser uma coisa Tira o boba, estresse. Porque, assim, eu, por exemplo, das minhas alunas, eu tenho aluna de todo jeito. Tem estudante, teve uma que foi fazer o curso porque ela quer fazer faculdade de moda, inclusive ela já passou, esse ano vai ser o último ano dela no corte e costura, e ela vai embora para São Paulo fazer o curso de moda, mas ela queria ter essa referência. E eu tenho alunas profissionais de várias áreas. Você tem aluno que vai lá só porque fala, eu quero aprender para poder fazer minhas roupas, eu não quero ser profissional para ficar atendendo mercado. Tem 95%. Né? Que bacana. Que bom. Eu tenho pouquíssimas alunas que vão e falam assim, eu quero ser costureira. Porque o meu público, né? Mas eu torço para que cada vez mais apareçam pessoas que queiram ser costureira. Porque o mercado está pedindo costureira. Bacana. E por que as pessoas não vão fazer o curso? Deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, tem que aproveitar esse programa, ele tem essa possibilidade de ser um programa aberto mesmo. A gente fala que ele é sem censura, ele é para a gente falar sobre tudo, inclusive de valores, se precisar. É caro se tornar uma costureira, quer dizer, a pessoa entre o querer iniciar um curso e terminar, falar, eu já posso fazer uma roupa, quanto que ela gasta? Bom, com o curso. Você quer dizer a mensalidade? A mensalidade. A mensalidade é R$180. São quanto 2 aulas na semana, cada aula dura 2 horas. E o tempo, a duração... Vai depender de cada um, eu sei. Vai depender de cada um. Mas na média, a pessoa demora quanto tempo? Na média, uns 6 meses. Uns 6 meses. Principalmente porque o meu método é assim, eu tenho a apostila e eu ensino a fazer o molde a primeira vez comigo e sempre falo, vai para casa e faz outro molde. Se você fizer o molde em casa, quando você chegar aqui eu posso só corrigir. Mas seu investimento é muito barato. É barato mesmo, quer dizer, investimento de R$180 por mês em 6 meses, se a pessoa tiver realmente vontade, se ela for dedicada, tiver condições, ela vai em 6 meses até entrar no mercado, se quiser. Exatamente, até mesmo porque se a pessoa já tem uma máquina em casa, porque normalmente, em geral, elas entram para costurar, algumas não têm máquina. Mas quando vem que já pegou aquele ritmo, aquele gosto, já compra a máquina, pega a máquina da tia, mãe, pega uma outra máquina. E aí, essa pessoa que vai para casa e faz as coisas que... Porque minutos antes da aula acabar, eu falo assim, alguém quer perguntar alguma coisa sobre fazer em casa? E aí eu dou todas as dicas. E várias alunas que fazem em casa, o rendimento é muito maior. Muito bem. Então, eu não posso também exigir isso de ninguém. Por quê? Como tem outras que são profissionais que trabalham o dia inteiro, trabalham muito, elas só vão à aula e elas só querem fazer na aula. De qualquer forma, assim, se a pessoa não tiver tempo para fazer nada em casa e ela falar, eu vou fazer isso em um ano, eu vou gastar 12 meses fazendo meu curso, em 12 meses ela vai estar costurando. Saber fazer. É um investimento muito barato, também, eu acho, para você ganhar uma outra profissão, que é uma outra possibilidade. É outra possibilidade. Inclusive porque se a pessoa quiser fazer só arranjo, conserto, trocar fecho, fazer bainha, apertar, ela não vai precisar de aprender o método do corte. Ela pode ir só para fazer consertos, até para casa também. Porque, por exemplo, uma aluna minha, ela falou que a satisfação dela agora é não ter que levar roupa para consertar.
Por quê? Na hora que ela compra uma roupa para o filho dela, se tiver que fazer bainha, ela mesma faz. Ou seja, ela aprendeu e já economizou esse dinheiro que ela ia pagar para fazer a bainha. O corte e costura itinerante, como é que funciona isso? Você vai na casa da pessoa, você vai em um lugar, vai para uma localidade? Qual é o sistema? A minha proposta no curso itinerante é ir para comunidades. Comunidades. Mesmo lugares assim, cidades que não têm o corte e costura, que sejam próximas daqui. Eu já fui para Santana do Tabuleiro. Eu tive um curso de corte e costura que funcionou durante 6 meses. Eu, toda segunda-feira, colocava as máquinas no carro, as coisas que eu precisava de levar, e, em contrapartida, elas conseguiram o local com as mesas, e eu chegava com as máquinas, a gente fazia a aula. Você falou, levava as máquinas, eu queria entender isso. Você leva a máquina para ensinar o sujeito a costurar também? Porque, na verdade, assim, no ferramenta. Início, elas não tinham máquina, Isso. porque elas queriam aprender e estavam assim, não sei se eu vou comprar. Então, eu levava 4 máquinas. Ótimo. Depois, elas foram comprando máquinas e eu fui reduzindo. Levei a máquina só para quem precisava, até que a pessoa... E tem alguma parceria, por exemplo, com prefeitura, com clube de serviço? Na verdade, assim, a minha proposta para 2019 é investir mais nessas parcerias, buscar mais, porque eu já fiz esse trabalho com a associação, já levei minha proposta, e aí agora eu tenho que esperar o retorno, né, dessas associações também. Então, qualquer clube de serviço, qualquer prefeitura que tiver interesse, por exemplo, em desenvolver um programa de geração de renda, por exemplo, nós já tivemos em Caratinga, através do corte e costura. Então, assim, criar na comunidade esses programas de geração lá para as mulheres aprenderem a costurar, por exemplo, tem essa possibilidade dessa parceria com você, de você ir lá para ensinar e montar esse programa para eles. Exatamente, tem Bacana. essa possibilidade. E outra possibilidade também é a possibilidade de um grupo de amigas, por exemplo, querer fazer o corte e costura na cidade delas. Bacana. Então elas se organizam e eu vou. A gente combina, faz um esquema de horário e elas arrumam o local e eu vou. Então, quer dizer, esse curso itinerante, ele está aberto tanto para associações, prefeituras, mas como para pessoas particulares também. Porque o meu objetivo é levar essa arte, né? Porque costurar é uma arte. Além de você aprender o método, depois você tem que criar, né? Tem que criar, muito bem. É um trabalho bacana, infelizmente precisava de mais bloco para poder conversar sobre corte e costura. Marcileia Teixeira é uma MEI, né? É um microempreendedor individual e o endereço é esse aqui, Rua José Carlos Pereira, 30, Caratinga, Minas Gerais. Pessoa que tiver interesse, eu tenho interesse em aprender a costurar, eu tenho interesse em trazer isso para a minha comunidade, em criar um programa de geração de renda na minha cidade. As amigas estão querendo se reunir para aprender a costurar, vai te achar nesses telefones aqui que vai aparecer aqui, o pessoal da produção está colocando agora, está aparecendo aqui na tela. Você tem aí 1 minuto para suas considerações finais, vai se dirigir para essa câmera aqui, ó, deixar aí um recado para os telespectadores da UNEC TV, Super Canal TV, TV Sistec e para os internautas. Tá. Eu primeiro quero agradecer, né, o convite de estar aqui, que foi muito agradável a entrevista, e dizer para as pessoas que aprender a costurar é uma terapia. É o que eu mais ouço todos os dias das minhas alunas, que saem de lá renovadas. Esquecem dos problemas e costuram. Então, quem tiver vontade de aprender a costurar, independente do que quer fazer, é só me procurar e é isso aí. Estou às ordens. Obrigada. Marcileia, foi um prazer muito grande, querida. Bom mesmo, hein? Obrigada. Muito bom. Igualmente. Gostei demais e tenho certeza que o telespectador também gostou. Que bom. Tá bom? Tá joia. E você que acompanhou esse bate-papo sensacional aqui com a administradora, costureira, professora de corte e costura, Marcileia Teixeira, muito obrigado pela atenção, pela audiência e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.